Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos da Bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta sexta-feira, sextou, e véspera da grande decisão do Campeonato Gaúcho. Amanhã vamos conhecer quem será o Grêmio. Será heptacampeão ou Juventude chegará ao título gaúcho? Bom, isso amanhã vamos saber quem será o campeão gaúcho dessa temporada. Nosso Dois Toques, estamos aqui no canal 20520, mas agora estamos também, no satélite, canal aberto, 575, e aí para o mundo inteiro, pelo Brasil afora, pelo mundo inteiro através das plataformas digitais, Você tem aí o Facebook, tem o YouTube, o Facebook da Rede Sul, o YouTube da Alvergora, o streaming também da Bá TV, e aí você está conosco aí, segunda a sexta-feira, sempre com o nosso Dois Toques, tratando os assuntos do dia, e hoje, evidentemente, projetando a grande decisão de amanhã do nosso Campeonato Gaúcho. Nosso Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 70 anos, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha a todos nós, São 110 anos de GBUX, então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Olha só, o Senai sempre preocupado nos proporcionando aí, cursos para que a gente se qualifique cada vez mais no mercado de trabalho. Então, faça uma graduação ou pós-graduação na Faculdade Senai. Inscreva-se em senairs.org.br, faz graduação, faz Senai. Em busca de destaque no mercado de trabalho, com a graduação e a pós-graduação do Senai, você se qualifica para atuar em áreas com alta demanda por profissionais. Acesse senai.org.br e inscreva-se agora. Nossos Dois Toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial pilar do São José, que está aí contratando, reforços chegando exatamente para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O nosso Dois Toques de hoje, para projetarmos aí, evidentemente, principalmente, a final do nosso gauchão que acontece amanhã, o segundo jogo, condições de igualdades aí, Tivemos aí no primeiro jogo, no sábado passado, um empate em 0-0. Nosso Dois Toques de hoje, vamos ver como é que ele está levando, está encarando essa decisão fora de campo, já que o Inter ficou fora pelo terceiro ano consecutivo de uma final de Campeonato Gaúcho. Conselheiro colorado, o Alan Jurg, está conosco hoje. A repórter gremista do canal Grêmio Monumental, a Gisele Campbell, que está aqui conosco também. Vamos ver, todos os gremistas, evidentemente, ansiosos aí pelo heptacampeonato. E o conselheiro gremista, Diego Luz, também nos dá a honra e o prazer de estar nos nossos Dois Toques desta sexta-feira. Evidentemente que eu tenho que começar pelos gremistas, Qual é a ansiedade pertinho desse heptacampeonato? Hein, Gisele e Diego? Na verdade, eu vi muita gente criticando o Grêmio por ter mandado o time misto na terça-feira, lá para Bolívia, mas eu acho que o Grêmio fez uma forma correta, Acho que é a segunda vez só que o Grêmio tem essa possibilidade, de chegar num título de hepta. Pode perfeitamente o ano que vem bater o octa, E aí a gente acaba com mais uma muleta do Colorado. Esse que é o objetivo. Tu viu só, hein? Então, eles já estão pensando no octa já, hein? Para se igualar ao Internacional, hein? Eles precisam que é se o igualar octa ao Internacional. A gente acaba com mais essa muleta, Bom, olha só. Mais uma falácia. Olha, agora, vamos lá. O Grêmio é o favorito, não tenha dúvida, embora não tenha mais jogo jogado, tudo pode acontecer, jogo aberto. O Juventude já mostrou isso em relação à decisão com o Internacional na semifinal. Agora, o Grêmio chegando, que campeonato gaúcho nós teremos o ano que vem, hein? O Grêmio querendo, para se igualar nessa questão de títulos regionais, o Internacional, o heptacampeonato, e o Inter, evidentemente, já tinha essa preocupação, não queria que o Grêmio chegasse ao hepta, mas com a conquista, o Grêmio tem essa possibilidade, e o Inter não querendo perder também essa prateleira que se encontra de um heptacampeonato, hein? Bom, em primeiro lugar, boa noite ao Diego, à Gisele, Cadu e a todos que nos assistem. Vou dar o meu pitaco aqui de Campeonato Gaúcho, apesar de estar fora da final. O Internacional, ele tropeçou nos seus próprios erros,
E veja que, por exemplo, nessa partida agora que teve na Argentina, a mesma situação, ou seja, o time do Belgrano no segundo tempo pressionou o Internacional em cima e o Internacional não encontrou alternativas. Aquilo que se fez, por exemplo, com o Robert Renan, eu acho extremamente errado, né? Ou seja, pontuar para um jogador a culpa do insucesso. O que vem acontecendo com o Internacional é que a sua comissão técnica não consegue ler o jogo. Isso já aconteceu o ano passado com o Fluminense e aconteceu de novo com o Juventude, tá? Agora, de novo lá com o Belgrano. E é uma preocupação muito grande. O Internacional tem agora o início do Campeonato Brasileiro, que na minha visão é Copa do Mundo. O Internacional tem um início com o Bahia em casa e 2 jogos difíceis fora, Palmeiras e Atlético Paranaense. Mas o Campeonato Brasileiro é assim, não dá para... Mas o contexto... Embora a palavra do presidente, né, Alessandro Barcelos, a prioridade do Internacional, e por isso trouxe reforço, se comentou que o Internacional no ano passado, né, faltava grupo, não tinha grupo, esse ano tem, não está apresentando ainda, embora sejam jogadores que estrearam na Sul-Americana ainda, né? Então, mas é a prioridade, mas é o que eu tenho dito, ou seja, a não chegar pelo menos uma final, ou a não conquista de um Campeonato Gaúcho, que daria mais segurança, daria mais confiança ao Internacional. Então, tem tudo isso, né? Não, assim, o presidente do Internacional fez o trabalho dele nesse início de ano, né? Uma janela extremamente elogiada pelo Brasil inteiro, inclusive. Né? O que tem que se colocar a responsabilidade... A imprensa do país dá ao Internacional e coloca ali junto com o Palmeiras, com o Flamengo, com os grandes favoritos aí a conquista do brasileiro. Agora, isso é uma coisa. Como era no Campeonato Gaúcho também, né? É que eu acho assim, ó, por exemplo, a gente vive hoje a era dos influencers. E os influencers colorados, quando aconteceu aquela situação, foram para cima do menino e não têm botado a responsabilidade, falando de uma forma geral, na comissão técnica. Eu acho que agora o treinador tem tudo na mão dele para fazer assim, um grande campeonato. Teve esse revés agora, não teve os jogadores, mesmo com os jogadores que o Internacional tinha, que eram todos os jogadores do ano passado, não havia desculpa para ser desclassificado pelo Juventude. Eu acho que o Grêmio amanhã vai passar por cima. Eu até, comentando a boca pequena, questionava o Roger, por exemplo, a postura dele contra o Internacional é uma postura enérgica, né? Pareceu o Chris Gardner, um coach efusiante, né, na beira do gramado. E no jogo contra o Grêmio, parecia um jurado de patinação artística, né? Comedido, né? Então, eu não sei porquê. Eu quero ver amanhã. Eu estou curioso para ver a postura do Roger amanhã. O que eu gosto é a choradeira. Porque o choro é livre. Mas eu acho que não. Acho que o Roger até vem meio com a faca nos dentes, até porque na época o Grêmio esteve na Série B, ali o Grêmio subiria com o Roger, sem Roger, enfim. E aí o Roger sentiu muito aquela saída, aquela demissão, que provocou, inclusive, a saída também do vice-presidente na época, o diretor de futebol, que esteve ontem aqui conosco, o Sérgio Vasquez, e o vice-presidente, o Denis Abraão, né? E aí o presidente Romildo, até para fazer uma média para o torcedor gremista, trouxe de volta o Renato, né? Então acho que não é bem por aí. Se é para ter alguma ira, o Roger vai ter essa ira contra o Grêmio. Ele tem que demonstrar, né? Bom, o fato de daqui a pouco gesticular na beira do gramado não significa que seja, né? Não sei. É isso que nós vamos ver amanhã. Cada jogo tem uma ação e uma reação. Mas, e aí, Zé, o que tu acha da final, projetando aí essa final? Tu, certamente, amanhã, como tu esteves lá na decisão do primeiro jogo, né, fazendo a cobertura pelo Grêmio Monumental, estará também amanhã na Arena, né? Estarei, sim, estarei. Estaremos fazendo aí o pré-jogo bem cedo, né? Boa noite aí aos colegas. Eu vejo que essa decisão de Campeonato Gaúcho, ela tem alguns sabores especiais, né, pro Grêmio. A questão, né, do hepta, né, depois lá, acho que foi em 68 que a gente foi hepta a primeira vez. Mas eu acho que principalmente por tudo que o torcedor gremista ouviu, leu, né, dos influencers, acho que tudo que a imprensa bateu também, né, na própria janela do Grêmio. Então eu acho que tem um sabor diferente a gente ganhar esse Campeonato Gaúcho, a gente igualar em níveis, né,
né, de título nacional e internacional, a gente já passou o internacional, né? Então falta a gente igualar aqui o número de Grenais, Campeonato Gaúcho, Tá faltando pouco agora. Exato, diminuiu muito com bastante. essa sequência de títulos do Grêmio. Então eu acho que é importante, sim, esse campeonato e uma característica, assim, do Renato, embora, né, muita gente critique, às vezes, o jeito dele, mas, né, falastrão, bonachão, o Renato, ele leva muito a sério, Cadu. Então, assim, um título, não importa se é um título de gauchão, ele leva muito a sério, ele não canta vantagem antes, né? E eu acho que essa seriedade o Grêmio sempre conseguiu imprimir em todas as finais que o Grêmio disputou com o Renato. Eu acho que amanhã não vai ser diferente. Então, eu acho que não tem um clima de oba-oba, eu acho que o Grêmio está muito focado, até a própria torcida, a gente não vê um clima, né, de já ganhou, até porque o Juventude eliminou o favorito internacional até então. Então eu acho que o Grêmio ele vai com muita seriedade, eu acho que vai ser um jogo difícil. Eu acho que o Roger ele também está num momento que ele quer provar que ele não é um treinador só de arrancada, né? Então para ele esse título também é importante, né? Para ele retomar a carreira de treinador ali e poder de novo ser olhado por grandes clubes, né? Então eu acho que é importante para ele também. Então não vai, se o Grêmio confirmar o hepta, não vai sair barato, né, pro Grêmio esse jogo contra o Juventude. Mas eu aposto, né, verdade, no hepta. até porque certamente o Renato tem essa característica, como tu colocasse, né? E ele mesmo foi bem categórico na coletiva após o primeiro jogo. Olha, não tem nada definido, não tem nada decidido. Evidente que ele falou a questão do gramado, a torcida, a arena lotada, os ingressos já esgotados, 50 mil pessoas, né? Mas essa história o Internacional eu vi também quando veio de lá no primeiro jogo. Ó, Beira-Rio lotado, 50 mil pessoas e tal. Claro, aí evidentemente que isso ele deve passar para os jogadores, se passou por uma situação que não podemos correr o risco para que se repita isso. Que tem vários componentes extra-campo, né, Cadu, que aconteceram. A primeira foi, o Inter está contratando melhor. E aí, assim, eu acho que o Inter fez uma boa janela, contratou bons jogadores. Só que eu vi muito comentário que parecia que eram os caras que eram da galáxia, né? Parecia que é o Real Madrid que está sendo montado aqui no Rio Grande do Sul. Isso foi mais por torcedor, né? Isso foi mais por torcedor, né? É o entusiasmo do torcedor. Né? A imprensa tradicional, algumas pessoas da imprensa tradicional, né, que a gente sabe que não são identificados, mas sabe quem é o time. Né, a gente sabe, não adianta. Tu vê pelo comentário. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Assim como tu observaste o Roger, eu observo nas transmissões que hoje tem no YouTube a cara do comentarista quando o Grêmio ganha. Tu vê perfeitamente, entendeu? Então, tem vários componentes aí. Teve aquela cutucada do Alessandro Barcelos, porque o Renato voltou mais tarde, né? Então, assim, primeira coisa, se o Inter quer voltar a ganhar alguma coisa, tem que ser na humildade. Porque o Barcelos não ganhou nada. É verdade. O Barcelos é um fracasso no futebol do Internacional. É um fracassado. Não, isso não é dito por gremista, é dito por muitos colorados. É dito por muitos colorados, né? É um fracassado. Então, primeiro ganha e depois tu vai lá e desfruta. E aí tu faz a tua gozação que tu quiser. Não, até tem uma coletiva dele na abertura do ano, que era o ano dos títulos, e começaria com o título de campeão gaúcho, né? Nem na final chegou. Já virou meme. Eu acho que o Inter, nos últimos anos também, e aqui eu vou tentar ser bem imparcial, né, nesse diagnóstico. Aí é teu lado jornalista. Isso, meu lado, aí é teu lado jornalista, então. Eu acho que nos últimos anos, eu acho que o Inter ele focou demais em ganhar do Grêmio, Cadu. Né? E eu acho que isso acaba prejudicando, né, o próprio sentimento interno, né, aquilo que tu passa para os jogadores. Tanto é que uma coisa que eu falei esses dias lá no canal Monumental, né, numa resenha que a gente estava, que eu não queria que fosse Grenal, porque talvez se fosse Grenal, a chance do Inter ganhar era muito grande. E não só por o elenco, enfim, né, que o pessoal diz que tem ali um disparate muito grande, mas é porque o Inter, nos últimos 2 jogos, ele ganhou, né, de 3-2, o primeiro deu ali, né, um jogaço, o segundo de virada, e eu acho que o Inter estava tão focado em ganhar do Grêmio, que era só isso que interessa, né, nos últimos anos. E aí, quando ele ganhou do Grêmio, agora a gente vai para a final, simplesmente o Inter ali, institucionalmente, esqueceu de levar a sério a Juventude. E aí, quando tu vê
os jornalistas, os influencers, né, fazendo esse clima de oba-oba, de janela, tudo que acontece, isso acaba passando também para a comissão técnica, que passa para os jogadores. Opa, vai ser fácil, a gente vai chegar na final, a gente está com um timaço. Então, assim, eu não me surpreendo, por exemplo, vou falar até uma coisa um pouco forte aqui, mas eu não me surpreendo que o Robert Renan não tenha levado tão a sério aquele momento que ele estava ali. Né? Porque a sensação que a gente teve é que ele não levou a sério do que valia, né? Mas é porque estava um oba-oba tão grande que o pessoal não estava levando a sério que o Inter podia perder para o Juventude, entendeu? Mas tu tem razão nessa tua colocação. O Internacional, num momento, alguns anos atrás, e passava por uma situação idêntica a essa, e aí... E o Internacional não ganhava Grenais também, ganhou com aquele gol do Daniel Carvalho, quando o presidente, na época, Fernando Carvalho, chegou e disse assim, esqueçam essa história de ter que só ganhar do Grêmio, esqueçam, senão as coisas vão continuar assim. É grande para ser só isso, né? Em relação ao Robert Renan, tá? De novo, se os... E vamos lá, vai sair na metade do ano, 84 milhões de euros pela sua venda, assim, não vai ficar... O enfoque ali foi errado. O garoto, esse pênalti que ele bateu daquela maneira, é como ele batia lá na Rússia. Todo mundo sabia disso. Foi campeão de uma liga. Ou seja, então... O Cudê não sabia, né? Não, o Cudê não. E o Kaique, que é o volante, tinha jogado com ele, alertou o goleiro. Olha, ele bate pênalti assim. Isso que é o mais preocupante, exatamente. E o Kaique, que depois veio para a coletiva, o Cudê disse, eu não sabia que ele batia pênalti assim. Agora, não treinou pênalti, mas o Ernesto Guedes, treinador renomado, rodado, teve conosco essa semana e disse, olha, em decisão não se treina pênalti. Bom, eu não entendi mais nada. Porque tu tem que focar no jogo. Porque quem bate pênalti sabe que tem que bater. Eu acho isso um grande erro e provavelmente ele não deve ter feito um treino específico de pênalti. Não, a prova que não. Ele achou que o jogo estava ganho. A prova que não, provavelmente. Que ele disse isso. Tá, mas é aquilo que eu disse, ele teve uma leitura errada. E o Roger mesmo na entrevista disse, eu fiz aqui no Beira-Rio a mesma coisa que eu fiz em Caxias. Eu marquei em cima. E foi o que aconteceu na Argentina agora, repetindo de novo, né? Então, ou seja, está muito claro... O que fez contra o Grêmio também. Ele não... Vê que o Grêmio não teve aquela passagem. Tu estava lá, né? Que o Grêmio tem esse toque de bola. Não teve. Mas o Grêmio joga um pouco diferente do que o Inter, né? Não, tudo bem. Mas então, o Roger, a marcação forte no meio-campo. Por isso que ele não conseguiu encaixar bem a marcação dele no Grêmio. O Grêmio tem a bola longa. O Inter não. O Inter vem tocando de trás. Nesse jogo, do primeiro jogo do Grêmio e Juventude, o Roger espelhou o Grêmio ali, né? Então, assim, então tu vê que talvez isso, e aí aqui é só um achismo, mas talvez isso tenha faltado ali pro Cudê, daqui a pouco ter estudado um pouco melhor o adversário. Não, porque o Roger, ele fez isso, ele estudou o Inter e ele estudou o Grêmio. Por isso que o Cudê não teve, o que eu digo, uma coisa é tu ser, o primeiro jogo tu foi surpreendido, ok, aí uma mecânica de jogo. Aí tu vem para o segundo, a mesma mecânica de jogo, e aí ele não faz essa leitura, como não tinha feito naquelas decisões lá com o Fluminense, né? Aí, certamente, o Roger deve adotar a mesma mecânica de jogo amanhã. Bom, aí cabe ao quê? Ao Renato fazer a leitura de sair... Mas o Renato já falou que vai jogar diferente, né? O Grêmio joga diferente na Arena. Disse que vai ter uma outra postura do que teve lá em Caxias. Ele mesmo declarou. A diferença do Cudê para o Renato, fora os títulos, obviamente... é que o Renato ele consegue sair de algumas arapucas. E o Cudê parece que ele tem um modelo meio que estático de jogo e ele não sai daquilo ali. A hora que amarra ele não consegue sair. E a gente viu ano passado... Porque o Cudê joga naquela característica... Eu jogo assim e jogo assim independente do adversário. Agora tem uma coisa, né? Tem uma coisa. Essas contratações que causaram assim tanto rebuliço, né, no lado gremista, as contratações coloradas, agora que elas vão entrar em campo. Por isso, dessa responsabilidade, principalmente no Campeonato Brasileiro. Esse jogo que o Internacional tem agora, quarta-feira, contra esse Real Tomaiato... Mas vai preservar os jogadores. Tem que preservar. Mas isso é em função de que o Inter... a prioridade, segundo o presidente, é o Campeonato Brasileiro, mas despreza uma competição sul-americana. Olha, não estou dizendo que seja fácil, mais fácil ou menos. Tu ganhar o Internacional precisa de um título. Até o gaúcho seria importante nesse momento para o Internacional. Olha, tu ganhar uma sul-americana... É uma questão de visão. Né, de projeção e tal. O Renato, ao contrário, não. O Renato gosta de priorizar os torneios. O Renato gosta de priorizar os torneios, não é? Prefere a Copa. Prefere as Copas. Até porque, para te disputar um campeonato brasileiro, tu tem que ter um elenco mais encorpado. E o Grêmio hoje, se tu for analisar o jogo de terça-feira, o Grêmio não tem um elenco.
né? O Grêmio carece em várias posições. Se o time titular já carece, não, né? Mas Imagina o reserva. Ali escancarou, o Grêmio não, né? A defesa reserva do Grêmio, né? Ela não existe, mas se a gente for pensar, a defesa titular também está comprometendo muito. Então, Também, o Grêmio precisa encorpar, né? E o Grêmio não perdeu esse jogo na estreia na Libertadores, não foi por altitude. Não. Até porque os jogadores correram. Não vi ninguém sentir altitude. Foi exatamente 2 gols por falha do sistema defensivo. Erro individual. Incorreto. E o que tem acontecido também, né, com o time titular. Olha só, agora, aí você não erra nunca, acerta sempre. Tudo que você precisar em termos de imóveis, você tem aí na Central de Imóveis, com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria, o que você precisa. Você quer locar o seu imóvel, você quer vender, o seu condomínio para ser administrado por quem, você quer adquirir um imóvel, ela tem todas as fases financeiras, aquela que se enquadra perfeitamente dentro do seu orçamento. Então, o caminho é esse. Central de Imóveis, estão aí os contatos, convencional, celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico em Porto Alegre, na Cidade Baixa, na Rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis, com o Domênico e toda a sua equipe, para lhe dar assessoria o que você precisar nessa área. Bom, todo e qualquer imóvel tem telhado. Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, resolva aí no SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Atende todos os estados do Rio Grande do Sul, né? Também para lavagem, limpeza, inspeção de laje, de piso, tudo que você precisar em termos de telhado. Aí, né, o telefone para contato, 51, código de área 999-626227. 999-626227. Revisão do seu carro? Aí o caminho é esse. Casas Pneus, 60 anos de qualidade. Tem tudo que você precisa, geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios, aquela promoção permanente, que é exatamente para troca de pneus, que é o feirão de pneus. Avenida Ceará 1055. O telefone está aí para, caso você queira agendar sua ida até a Casas Pneus. 51, código de área 33424245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência ao nosso 2 Toques desta sexta-feira, véspera da decisão, falando mais sobre a decisão amanhã na Arena, ingresso lotado, mais de 50 mil pessoas estarão lá para conferir quem será o campeão gaúcho dessa temporada. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe, a tradicional, a de cinema e aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? Construção 3.0. Construção a seco feita com steel frame e 40% dela acontece fora da obra. Mas é resistente? Muito mais resistência, pois usamos aço e placas cimentícias. Elas duram de 300 a 400 anos. Umidade, mofo, trincas e movimentações não fazem parte do nosso vocabulário. Construção mais leve, mais rápida e muito mais eficiente. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Pensar no futuro é sempre o melhor plano. E para isso você pode contar com o GBUX. Uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas, opções de serviços de assistência, além de uma rede de convênios para cuidar bem de você e de quem você ama. Acesse gbux.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editoras. Produzimos a quantidade que desejar com entrega expressa. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes.
Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Ingresso. Você idealiza, nós realizamos. O Grupo CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse Grupo CPL, ligue 51 30 94 7549 ou acesse www.grupocpl.com.br. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta sexta-feira com Diego Luz, Gisele Campbell e Alan Jurg. Nosso Dois Toques desta sexta-feira projetando aí a grande decisão, né? Decisão gaúcha, Juventude. Olha, mais uma decisão, essa é a 11ª decisão. O Grêmio foi desde... a Arena foi... Quantos anos tem a Arena? Me ajuda? 2012. 2012. Dezembro de 2012. Então, e esta é 2012. Então, a 11ª decisão na Arena, né? Com faixa no peito para dar a volta olímpica. Praticamente uma por ano aí, né? Hã? Uma por ano, né? Praticamente uma por ano, uma por ano. Agora, vocês projetam esse jogo de amanhã nas mesmas condições, a possibilidade de chegar às penalidades máximas, ou um jogo que será decidido aí mesmo nos 90 minutos? Não. Eu acho que o Grêmio ganha no tempo normal. Eu acho também. Eu acho que não vai ser um jogo fácil, mas eu acho que o Grêmio vai ganhar no tempo normal, né? Como aquele jogo contra o Caxias, estava 3-0, levou 3-2. Acho que não vai ser um jogo goleada, né? Mas eu acho que o Grêmio vai levar no tempo normal. Eu não sei se, porque eu espero que seja um jogo truncado, que nem foi o primeiro jogo. Olha, 42 faltas. Um jogo truncado, jogo feio. O Ernesto Guedes esteve essa semana conosco e disse assim, olha, qual é a novidade? Uma decisão de campeonato gaúcho ser assim, né? Ainda mais sendo um time do interior. Mas um time de interior que hoje está na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas no momento que um time também ali levar um gol, o outro se obriga a se abrir um pouco mais, né? Bom, e aí, isso sim. Né? E aí isso acaba sim. dando mais espaço também, né? Mas eu acho que o time do Juventude, né? Ele só tem uma chance, aproveitar as poucas oportunidades que ele terá, né? Eu não acredito, por exemplo, se ele começar perdendo, se ele vai se abrir tanto assim. Eu não acredito que o Roger vá fazer isso. É uma estratégia. Mas tem que sair mais Ele vai esperar um pouco, né? Se for não, logo no início falando do jogo. Se o Grêmio já iniciar ganhando, sim, se o Grêmio fizer um gol no início, início, eu não acredito que o Roger vá se abrir imediatamente. Ele vai esperar um pouco. Sim, até porque o empate vai para os pênaltis, né? É muito relativo. Eu esperava que aquele jogo lá de Caxias, o primeiro, que não terminasse em 0-0. Eu achava até que teriam saído de lá com um vencedor, né? Eu achei que era jogo para 1-0. Pois é, eu projetava isso aí, né? E agora eu também estou achando que é jogo para 1-0 aí, no máximo um 2-1. Não vejo muita coisa assim para dizer, não, o Grêmio vai meter 3 no Juventude, vai meter 4. Então, eu vou dar meu palpite, eu não tenho né? essa. Eu até estava falando ali no bastidor, né? Eu acho que o jogo vai ser também pegado. 2-1, 2-1, e aí, né, o Juventude ali tentando ir para os pênaltis. Eu acho que o Grêmio ainda é capaz de fazer o terceiro, depois dos 30 do segundo tempo, assim, e matar o jogo. Para mim é um cenário bem possível. Não tenha dúvida que a iniciativa, até por essas razões que está se colocando, que o Grêmio é empurrado pela torcida, vai tomar a iniciativa do jogo, vai tentar e querer, de repente, abrir aí, fazer um placar até para ter uma tranquilidade. Agora vai saber também da maneira que o Juventude vai se postar, né? E foi aquilo que tu dissesse, o primeiro jogo ele espelhou o time do Grêmio. Vai fazer isso agora, né? São dois técnicos... Vai jogar por uma bola, vai jogar por um contra-ataque? São dois técnicos muito inteligentes, não, né? Não tenha dúvida. Então eu acho que os dois também vão tentar armar ali, né? O Renato já sabe que o Roger espelhou, vai entrar diferente, e o Roger também sabe que precisa de uma estratégia diferente até mesmo do que ele propôs em Caxias, né? Por estar fora de casa.
né, por ter ali, entre aspas, né, a vantagem de levar para os pênaltis, conseguir, né, levar para os pênaltis. Então eu acho que vai ser um jogo também bem estratégico, como tu falaste, né, no início, né, onde os dois times também, principalmente a Juventude, vai esperar para ver como é que o Grêmio vai se comportar, né? Eu acho que o Roger, tendo um material humano inferior ao do Grêmio, né, ele tem algumas armas, né? O Gilberto é peça fundamental para que o Juventude tenha alguma chance nesse jogo. Fundamental. Pois é. Eu acho que vai passar muito pela estratégia dos dois treinadores. Eu não tenho dúvida disso aí. Vai passar muito pelos treinadores. E eu acho que o estado emocional, anímico, também conta muito nesse momento. Com certeza. Né? O estado anímico... O Juventude vem aqui como franco atirador? O Grêmio com a obrigação, a necessidade de ganhar? Assim, aí eu vou me repetir, né? O Renato, ele tem experiência em final, né? E o time do Grêmio, acho que isso eu até falei na semana passada, quando eu estava aqui, né, Cadu? Que o Grêmio, ele aprendeu, né, a jogar o mata-mata, né? E nos últimos anos com o Renato dificilmente ele não avançou, né, em jogos decisivos, assim. Enfim, acho que a gente só perdeu uma final, que foi ali da Copa do Brasil, né? Não chegamos todas as finais, óbvio, mas quando chegamos a gente só perdeu aquela contra o Palmeiras. Então o Grêmio, até emocionalmente, né, o estado anímico, o Grêmio sabe jogar esse tipo de jogo. E o Juventude, ele vem motivado, ele vem embalado, ele vem também com a possibilidade, olha, se a gente já eliminou o Inter... Né, Gisele, sabendo que o Grêmio é o favorito. Claro, e aí ele vai se colocar naquela condição, né, de, olha, a gente sabe qual é o nosso lugar, mas a gente tem uma estratégia. Eu só me preocupo e realmente eu espero que não aconteça, né, o Gustavinho, ele apanhou muito, né, tanto no jogo contra o Caxias... comentar isso. Né, tanto no jogo contra o Caxias e também no jogo contra o Juventude, né? Foi um jogo muito feio no quesito faltas e cartões. Tanto é que as duas defesas foram amareladas, né? Lá no Alfredo Jaconi, né? Então, assim, eu só realmente espero que o Juventude não venha com essa pegada, né? De entradas muito duras, né? Porque é ruim. Passa muito pela arbitragem também, né? De repente... Certamente que o Daronco foi assim, tu começa a punir o jogador do início, e uma decisão, geralmente o árbitro toma essa atitude, né? Os primeiros lances, de repente, dá cartão amarelo para segurar o jogo. Mas aí que tá, eu vejo vários juízes, principalmente o Daronco e o Jean-Pierre, o que me surpreende, são caras experimentados, e se tem uma falta dura no início do jogo, não dá cartão, cara. O cartão tem que ser aplicado, independente se é com 1 minuto de jogo ou se é com 45 do segundo tempo. O cartão tá ali para ele aplicar. A regra tá ali para isso. E aí eles são muito condescendentes com isso. E aí o outro time vai batendo, vai fazendo rodízio e parece que só pode dar cartão lá no segundo tempo. Eu não consigo entender esse critério que existe, entendeu? Já estava todo mundo ali com os nervos à flor da pele, aí, né, depois dos 20 minutos do segundo tempo, amarelou todo mundo, né? Daí era uma entrada mais dura. Então, eu acho que... Eu entendo que vai também... E a torcida, evidente que tu jogar com estádio lotado, com 50 mil pessoas, mas é o que eu sempre digo, torcida não ganha jogo. Daqui a pouco é bom, daqui a pouco passa a ser ruim. Aí tem a questão da ansiedade, o gol não sai, começa a pressão, e na arena se ouve aquele, daqui a pouco, quando as coisas não dão certo, se ouve muito isso aí, né? O famoso mas tudo vai também passar, acho que pelo início do jogo também, né? Mas eu acho que nesse caso, primeiro que o Grêmio tá de sangue doce, né? O principal... Tu acha que o Grêmio tá de sangue doce? Eu acho que quem tá de sangue doce é o Juventude. Não, está no sangue doce no seguinte sentido, Cadu. O Grêmio sabe que o principal rival tá fora. Claro que o Grêmio tem a obrigação de ganhar o título, mas a torcida não vai ser influenciada se passar o tempo e o Grêmio não conseguir fazer o gol a ponto de vaiar o time. Eu não acredito nisso, porque a torcida tem... Não, é evidente que não, entendeu? Mas daqui a pouco as coisas não acontecem. Por isso que eu digo, daqui a pouco aí começa... Aí a tensão não é só dentro de campo, é fora também do torcedor. É o sangue doce da torcida nesse sentido. Eu concordo, mas eu acho que a gente tem também um elemento, e aí acho que é isso que também o Cadu quer falar, é que vamos pensar num cenário, né, num empate ali 1-1, 0-0, e aí, por exemplo, entra, né, o JP Galvão, que já é um jogador que a torcida já tem uma resistência, né? E aí a gente está ali naquela tensão, né, de fazer o gol, do título, e aí o JP Galvão, as coisas não acontecendo, aí também tem outro jogador, o Natan Pescador, né? E aí a torcida ali pode realmente gerar uma ansiedade
né, uma angústia, uma vaia, e aí o que pode acontecer? Acho que, né, foi nesse sentido também, né? Fica ansioso quem está de fora? Eu estou ansioso para ver a postura do Roger. Eu quero saber se vai ser um gatinho ou se vai ser um leão. Bom, mas tem que ser dentro de campo, né? Eu já vi isso aí, foi até o Abel, técnico do Palmeiras, disse, olha, eu não jogo, eu não decido, né? Eu não chuto. Eu armo... Joga e joga bastante. Não, eu armo e dou a mecânica de jogo. Agora, quem faz dar certo ou dar errado são os jogadores. Não, mas isso aí faz diferença. O treinador na beira do campo faz diferença. Não, claro que sim, mas eu acho que é muito relativo. Tem técnicos que têm essa atitude, né? Gesticular e passar isso. Tem técnicos que são... E essa não é uma característica do Roger. Não é. Ele não tem esse estilo de ficar... Né? Ele não... Muita gente acha que isso é o grande defeito dele, né? Que tem que estar ali berrando, gritando, mas, enfim, cada um tem a sua opinião. Se alguém me perguntar, tu acha o Renato ou o Roger o melhor? Eu acho que o Roger tem mais repertório, tem mais estratégia do que o Renato. Isso eu acho. Não, e tem uma coisinha também que pode... Minha opinião. Mas o Renato, ele sabe sair das arapucas que montam para ele e ele tem acho que a principal virtude de um treinador, que é a gestão de vestiário. Não tenho dúvida. Assim, ninguém bate o Renato em gestão de vestiário. Isso aí não tem. O controle que ele tem. Se fala muito a questão mas de gestão de vestiário. No Grêmio, né? No Grêmio, né? Porque em outros clubes, não. Não, mas no Flamengo também foi, tanto é que os jogadores elogiam ele o tempo inteiro. Em outro clube que não é que no Grêmio ele tem. Isso é um mérito do Renato, ele conquistou isso. O Renato manda, o Renato é o presidente, o Renato é o vice de futebol. Isso é uma conquista que ele teve. Né? Ele chegou a esse ponto de ter essa... Cara, eu acho o Renato, não é que ele manda, ele ocupa o espaço que está vago. É verdade. Também. Se tu tem um dirigente que não tem pulso... É verdade. Ou que um dirigente que fica idolatrando ele, porque eu tenho uma restrição dele... aprendendo com ele. Essa é que é a verdade. Não dá. O Bruno tá aprendendo com ele, o Renato é o ídolo do Bruno, todo mundo sabe disso. Entendeu? Então, assim, que não acontece aí nos outros clubes. Exatamente. Aí tem autonomia e não tem essa idolatria então, toda assim, do Renato. O Renato, ele ocupa espaço. Se tem alguém ali que não está fazendo alguma coisa, ele vai lá e ele vai fazer. É do jeito dele. E ele ocupa espaço e ele faz a coisa acontecer para dar certo, né? Porque também não adianta ocupar o espaço e daí, então assim, o Renato... A intenção dele é fazer para dar certo, só que às vezes os métodos que ele utiliza não dá certo, né? Vamos voltar um pouco... Vamos voltar um pouco... Também, vamos voltar um pouco no tempo. O preparador físico, aquele que veio da Tailândia lá, o Márcio, foi indicação dele e nos afundou em pandemia em 2021. Mas ele também não foi o único técnico que errou em alguma indicação. Às vezes a galera coloca um peso muito grande. Assim, claro, o Renato, só porque ele faz isso, ele não pode errar, ele não pode ter nenhum equívoco. Ali faltou justamente o pulso firme de um dirigente para dizer não vai ser esse cara, eu vou trazer o outro. Não, ele tem, então, inclusive, ele antecipou, né? Em grandes jogos, decisões, ele antecipou, inclusive, a concentração, né? Até para que exatamente tenha isso aí, ele determina um maior convívio com o grupo, né? Então, todos os tipos de preocupações é importante. E ele viveu muitas situações como jogador, né? E ele é um cara inteligente, pode ter, né, algumas questões aí que não concorda muito com o Renato, mas Cadu, ninguém chega no sucesso que ele teve se ele fosse um Zé Ninguém. Não tenha dúvida. O Renato é um cara muito inteligente. Ele faz umas leituras muito corretas daquilo que tem no entorno dele. Ele sabe usar muito bem as palavras quando ele quer. É malandro no bom sentido, tem jogo de cintura. Tem que levar em conta o seguinte, é tempo de estrada, né? Sim, o Renato não é um treinador de hoje, é um cara que começou em 2002, lá no Vasco, né? Ele começou como treinador. Já são mais de 20 anos como treinador. Ele teve uma parada, né? Ele teve uma parada ali, depois ele assumiu o Grêmio. Eu vou te dar outra, de repente, que pode ter do Renato aí que está preocupado com o Roger. Lembra? Eu acho que foi a gestão Paulo Odoni, né? Não teve comentários durante muito tempo quando saiu e o Roger, ele substitui já, não é a primeira vez, dessa primeira vez substituiu o Roger, aí o Grêmio chegou àquelas conquistas de Libertadores, enfim, e aí se dizia o quê? Mas o Renato pegou o time pronto do Roger, o que não é verdade, mas
se intitulou isso aí, não foi? Então tem mais isso, eu acho. Cadu, eu acho, sinceramente, assim, eu acho que o Renato, ele é muito injustiçado. Eu acho que, às vezes, pelo personagem que ele representa, e aí tanto gremistas quanto colorados, às vezes, acabam não enxergando só ali os fatos. Então, pensa o seguinte, o Roger treinou vários times em Libertadores, teve oportunidade em grandes clubes, né? Palmeiras, Fluminense... Ele é campeão baiano, né? Foi campeão baiano. E aí tu vai ver, por exemplo, só números, tá? O Renato é o treinador que mais tem vitórias em Libertadores. É verdade. Ah? E quer mais uma. Entendeu? O Renato é o que tem mais aproveitamento de vitórias dentro da arena com o Grêmio. Em outros clubes sempre tem aquele treinador que é o treinador preferido, né? Então, assim, o Corinthians sempre recorre ao Mano Menezes, né? O Inter também sempre teve ali os seus preferidos, né? O Abel Braga, né? O Flamengo tem também ali o seu... Aí parece que o Renato é um problema de estar no Grêmio. E o Renato sempre foi assim. Eu como repórter na época, né? No meu tempo de RBS, enfim, o Renato era jogador, convivi muito. E ele sempre foi assim. Ele sempre teve essa característica. Então, né? Claro, agora ele tem uma autonomia. Ele aprendeu com muitos treinadores, grandes treinadores que passaram por ele. Olha só, falar em chegar, tudo que você precisar em termos de ferragem, caminha aí, Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião do Sul, não ande em vão, vai direto a Lampião, porque lá você tem a certeza que conta tudo que você precisa e tudo que você imagina. Vamos para 35 anos no mercado, Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Está aí o teleentregas e o endereço da Ferragem Lampião. Nosso Dois Toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, aquele banco que está sempre facilitando a nossa vida em todos os segmentos, como é agora o caso da restituição imposto de renda. Olha só, então o Banrisul você pode antecipar, né, exatamente o seu futuro utilizando aí a restituição do seu imposto de renda, então faça pelo aplicativo ou pelo home bank ou ainda pela qualquer agência do Banrisul. Esse é o nosso banco, o Banco do Rio Grande, ou Banco dos Gaúchos. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência e último bloco do nosso Dois Toques. O Banrisul está chegando aos 100 anos e segue se adaptando aos novos tempos, mas sem perder o que nos torna únicos: o compromisso com o crescimento da nossa gente. É por isso que entendemos quando um cliente quer um aplicativo na palma da mão ou uma conversa olho no olho. Estaremos sempre ao teu lado, entendendo que cada cliente é único, assim como o nosso banco. O Banrisul é um banco único, porque te entende. Tá escutando o barulho do motor? Zero ruído, zero emissão de poluentes e zero consumo. Estamos só no motor elétrico, no Niro. O motor a combustão só entra para apoiar ou para impulsionar o motor elétrico. Muito mais economia no irmão mais novo da Sportage. É na Kia Sun Motors, na Avenida Ipiranga 8113 e na Avenida Ceará 370. Kia. Movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras, de infraestrutura, construção pesada,
construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta sexta-feira com... Aqui o time gremista, ó, fardado, hein? Só gremista e um neutro. Não. Não, aqui, ó, a Gisele Câmbio. Não me conhece. O Diego Luz e o Colorado, Alan e Jürgen. Não, ele veio até de preto, ele tá de luto. Mas a Gisele tá... vocês nervosos. A Gisele tá de preto também, ó. Bom, não quer dizer nada. Eu tô que nem o Roger, um gentleman. Um jurado de patinação artística. Eu e o Roger. Tá certo. Nosso Dois Toques para... Olha só. Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressul. Né? Lá você tem os quadros personalizados, uma loja sempre bem pertinho de você, Porto Alegre, já metropolitana, mas além dos quadros personalizados, diversos serviços e produtos aí que você tem lá na Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressul. E diversas promoções. Essa é a permanente. Né? Tem cartões de visitas por apenas R$19. Você pede e recebe em casa. cliqueimpresso.com.br. Os Dois Toques também para lavagem 5 estrelas, que deixar o seu carro, que é um brilho espelho total, então na lavagem 5 estrelas. O próprio nome já diz, né? Você deixa o seu carro, vai buscar, espera, são mais de 40 anos a lavagem 5 estrelas. E é diária, hein? Não tem tempo durante a semana, sábado, domingo, feriado, pode ser amanhã, domingo aí, né? Como ficar melhor para você? Está aí o telefone, né? E o endereço, fica na Avenida Nilópolis, ponto tradicional em Porto Alegre. Questão da... Como é que eu me referi à questão da torcida, né? A torcida não ganha jogo, mas ajuda, né? O estádio lotado pesa, né? Os ingressos esgotados já com toda a antecedência aí, né? E só para sócios, né? E só para sócios, né? Venda para público geral. Pois é, e só para sócios, né? Eu acho que a última vez que aconteceu isso foi o final da Libertadores. Que eu lembro. Final da Libertadores só. Mas agora, essa é uma tendência de grandes jogos, agora, né? Agora, como o presidente do Inter priorizou aí o Campeonato Brasileiro, eu acho que a prioridade é muito relativa. Isso vai mais no transcorrer das competições aí, então... Né, se ele priorizou o brasileiro, que nem ele priorizou o gauchão, eu estou tranquilo. Não, isso aí é uma questão interna do clube. É uma questão falada interna do clube. É uma prioridade realmente. Por isso que eu enfatizo tanto. Hoje os trabalhos foram retomados, os treinos foram retomados. Tem o jogo quarta-feira e o principal jogo é contra o Bahia, na estreia do Campeonato Brasileiro. O Internacional tem que começar bem o Campeonato Brasileiro, porque se começa titubeando, a coisa pode ficar meio feia. Mas aí que eu queria chegar. Por exemplo, o Grêmio priorizou o quê? O tetra da Libertadores. Tá? Então, a importância desse gauchão também, assim como servia para o Internacional... Vamos com muita calma nessa hora, né? Eu acho que o Grêmio não tem time para disputar outro título, entendeu? Não, que não seja o Campeonato Gaúcho. Minha opinião. Minha opinião. Eu sei que tem gremista aí que discorda, mas na minha opinião, o Grêmio não tem time para disputar Eu não consigo enxergar o Grêmio numa final de uma Libertadores, entendeu? É diferente quando tu tem, digamos, lá em 16, eu enxergava o Grêmio pronto para ganhar uma Copa do Brasil, por exemplo. Mas vamos lá, eu vou te dar Agora, em 17, eu enxergava o Grêmio pronto para chegar numa final da Libertadores, com toda a dificuldade que se tinha. Mesmo perdendo o título gaúcho? Mesmo perdendo o título gaúcho. Mesmo perdendo o título gaúcho. Eu vou te dar outro lado da moeda. O Internacional, ano passado, se via em condições de chegar a uma semifinal e não chegou a uma final, não chegou ao título no detalhe de uma Libertadores da América. Mas aí que tá, Cadu. Dizia que não tinha time. Ó, eu vejo que o Grêmio tem time para passar lá para as oitavas lá da Libertadores, só que dali para frente vai depender muito da janela
que vai ter no meio do ano. Pode dar liga? Pode. Mas o natural para te construir um título não é tu fazendo uma janela no meio do ano para ganhar um título logo em seguida. É um trabalho de 1, 2 anos antes. Pode pegar qualquer time aí. Geralmente é isso que acontece. Pode dar liga? Pode. E pode ser campeão. Mas aí a gente pega o Grêmio de 95, por exemplo, onde o Grêmio reformulou praticamente todo o elenco de 94 para 95. Mas no começo do ano. Mas a Libertadores terminou em agosto. Naquela época, a Libertadores... Começou o primeiro jogo em fevereiro. Mas tu teve uma pré-temporada, tu conseguiu treinar os jogadores juntos. Tá, mas tudo bem. Entendeu? Mas então são duas coisas. Porque daí, quando tu traz que para ganhar a Libertadores tu tem que estar construindo 1 ano, 2 anos... Tá, essa teoria de 95 não aconteceu. Então, isso não é uma regra até mesmo do próprio Grêmio. O Grêmio, em fevereiro, começou com um time e em agosto levantou a Libertadores. Mas são exceções, eu não entendeu? acho... Essa semana a gente conversou com o Baidec lá no canal Monumental. E aí eu até trouxe para ele essa situação. Os 3 títulos do Grêmio da Libertadores tinha ali grandes zagueiros, né? De 83, de 95 e de 2017, né? Tivemos ali os ícones, inclusive, do time, Capitão América, né? O De Leon, enfim, o Jeromel. E nesse ano a gente não está enxergando isso. Então, eu acho que passa, sim, por uma boa zaga, mas eu acho que o Grêmio, do meio para frente, está bem construído e se a gente contratar, por que não? Não, e a direção, se essa janela agora, que essa gente começou dia 1º de abril, a direção não se manifestou que não terá reforço, que os reforços vão chegar, sim, janela do meio na janela do meio. Mas Libertadores sabe que vai muito também, né? Olha, é uma Copa. Daqui a um pouco tu passa na fase de grupos, tu ganha, né? Num jogo de mata-mata, tu começa a crescer na competição, adquire confiança. Mas aí que tá, Cadu. Eu concordo contigo que é uma Copa, tu começa a crescer. Só que o princípio de um time, tu tem que ter equilíbrio. O Grêmio hoje não é um time equilibrado. Justamente porque o sistema defensivo do Grêmio, ele anda falhando muito. Os últimos jogos não falhou. Não tem como, você sabe que... Tem zagueiro chegando aí. Eu acho que o Grêmio tem essa consciência e tanto é que ainda assim o Grêmio está surpreendendo dentro de campo, que eu acho que o Grêmio ele vai contratar assim justamente porque ele está vendo que dá para chegar, entendeu? Porque o Grêmio está com um bom meio de campo, né? Tá aí com um bom ataque, eu acho que o JP não vai renovar o contrato e aí o Grêmio vai ter que trazer aí mais um atacante. Então eu acho que o próprio Grêmio está vendo a possibilidade de talvez não a Libertadores, mas algum outro título. Acho que a grande questão é que o time está sendo bem montado, mas óbvio, talvez a própria expectativa do Grêmio com o Rodrigo Eli era uma e acabou se apresentando outra, né, conforme os jogos aí do próprio Eli. Mas eu não vejo como se a gente tivesse que criar ali, né, 1 ano ou 2 anos de plantio para poder colher. Até porque, assim, às vezes tu tá ali trabalhando e aí tu tem 2 jogadores lesionados justamente naquela semana do mata-mata. Né? O Grêmio, como é que o Grêmio chegou lá contra o Real Madrid? Sem o Michael, sem o Arthur, né? Então, assim, o futebol ele é muito dinâmico nesse sentido, né? Não, mas eu não estou dizendo que não pode acontecer, mas o normal... Tu pega o time do Grêmio que foi campeão em 81. É um time que foi montado em 80. E aí foram botando algumas peças... Até em 81. Tu não faz time da noite pro dia. Tu não consegue fazer um time internacional, está sendo cobrado, os reforços chegaram, tem grupo, mas o desempenho não está existindo aí. Tu tem que ter uma espinha dorsal, como se chama, bem sólida, né? E hoje eu não vejo no Grêmio uma espinha dorsal. Tá faltando um elo ali na zaga de uma espinha dorsal, tá faltando mais um elozinho de marcação ali, um 5. Mas isso eu acho que tu pode adquirir. Tu pode adquirir, com certeza. Com certeza. Mas tu vai ter que ser muito assertivo no mercado e muito inteligente para contratar. Bom, oportunidade, se fala em oportunidade, você não pode perder essa oportunidade, tem que se preparar, né? Se prepara porque está chegando aí o maior festival gastronômico que tem data marcada para acontecer. É o Expo Churrasco, que vai acontecer no sábado agora desse mês, dia 20 de abril, no Parque Harmonia, né? Então é importante que você garanta aí seu ingresso com antecedência, porque esse evento, o Expo Churrasco, terão mais de 40 assadores, celebridades nacionais e internacionais. E esse ano terá nada mais nada menos que 11 delegações estrangeiras no Expo Churrasco. Serão 6 horas de Open Food, então compre seu passaporte para você poder consumir aí em todas as estações livremente. Confira aí.
Tá, então não dá para perder. Você viu ali o QR Code, né? Mais detalhes, só você acessar pelo QR Code para você ter todos os detalhes aí desse grande evento, o Expo Churrasco, que acontece no dia, um sábado, né? Daqui a 2, né? Agora tem esse, dia 13, depois pertinho, tá certo? Bom, o primeiro lote encerrou, né? Então você tem a oportunidade ainda, não ficar sem ingresso, adquirindo o segundo lote aí por esse valor. Só pode pagar em 11 vezes no cartão. Qual cartão? O Banrisul, né? Nosso banco, o Banco do Rio Grande. Esse grande evento que tem à frente aí, o nosso querido amigo Eduardo Assis. Bom, essa questão, por isso que é importante essa conquista do Gauchão também, né? Porque o Grêmio logo segunda e terça-feira tem segundo jogo aí pela Libertadores, né? Acho que como tu colocasse, o Grêmio agiu certo, eu acho pato e tal, mas também tem que pensar no recuperador. O Grêmio tem 3 jogos, o Grêmio tem na sequência jogos fora de casa. E ontem... Né? Então é importante essa questão daí da conquista do Gauchão também, até para isso. Ontem não, na quarta-feira o Estudiantes empatou com o Chapato, então... O que foi bom para o Grêmio. Foi bom para o Grêmio. Tá bem achatado ali, dá para se recuperar. Eu acho que são duas. O Grêmio projeta esses 3 pontos aí, né? Que os 3 jogos em casa, que são 9 pontos, uma vitória, empate. O primeiro já perdeu, tem mais 2 jogos fora e depois tem na sequência esses 2 jogos, né, fora em casa. E o jogo de terça-feira é na Arena, né? Então, assim, o Grêmio não tem viagem, não tem desgaste, né? Então, mas vai passar muito pela conquista de amanhã. Ou seja, se não conquista, a pressão vai ser grande para cima do jogo. Até porque o grupo vai sentir, o grupo vai se abater, né? Aí vai ter que ter o trabalho do Renato. Bom, vamos ver. Tudo pode acontecer. Falar em acontecer, amanhã tem um grande evento também, né? Que é lá do nosso querido amigo Toninho, presidente do Gondoleiros, estará completando amanhã 109 anos, né? Então, o tradicional clube da Sociedade Gondoleiros. Então, o baile de aniversário amanhã, atrações musicais, o Edu Marques e Top Music Brasil. Então, olha, as reservas e informações pelos telefones que tem na tela, 997 51 06 12 ou 33 32 23 53. Então, aí, amanhã à tarde, você tem a possibilidade de adquirir esse seu ingresso para participar dessa grande comemoração. Vai um abraço, né, ao querido presidente Toninho, que tinha a dividir a presidência também com o nosso querido amigo Pelaipe. Agora está em São Paulo, deixou pelo Toninho. Tá certo? Bom, rapidamente, teu palpite. 1-0. 1-0. 3-1. 3-1. 2-2. E nos pênaltis. Ainda bem que a gente não tem o Robert Renan no pênalti. Eu acho que vai ser um jogo complicado, vai ser um jogo difícil, bem disputado, mas eu acho que o Grêmio vai sair com a vitória de 2-1. Bom, como sempre saímos aqui, vamos ao Barranco, restaurante Cascaria, mais perto do Grande do Sul, referência nacional. O Complexo do Barranco do Barranquinho sempre à sua disposição. Não esqueça das promoções que você tem de terça a domingo. Hoje, sexta-feira, até na terra. Você pede, curte onde você quiser, delivery, takeaway, terentex, não fica privado das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu sempre estou lá saboreando, em qualquer lugar, o meu suco da Suvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá em qualquer lugar, o meu Kia da São Moto. 2 endereços à sua disposição, Avenida Ipiranga 8113 e a revenda da Avenida Ceará 370. Facilidade de déficit externo, só passar uma das revendas, você sai de carro novo, zero, seminovo, tem um Niro, novo carro que ele mesmo mostra o break comercial. E aí, os adeptos 2 rodas, facilidade na Suzuki São Moto. Moto para passeio e moto para trabalho. 2 endereços, na Avenida Ipiranga ao lado da Kia São Moto e na Avenida Ceará ao lado da Kia São Moto. Preço e qualidade, só tem o local. É o Grupo Zafari, né? Economizar é comprar bem. Isso você só tem no Grupo Zafari. Então tá. Valeu, Diego. Valeu, Gisele. Valeu, Alan. Valeu a você também pela audiência, pela companhia, né? Voltamos na segunda-feira aí, né? Para analisarmos aí quem será o campeão gaúcho. Amanhã a gente conhece, né? Grêmio ou Juventude, tudo se decide na Arena. Então, a todos vocês, um bom final de noite e um ótimo final de semana. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.